Dando continuidade, então, à aula de esplintagem. Segundo caso, então, um paciente, então, com doença periodontal, mobilidade dentária, em função da progressão da doença periodontal e da perda óssea de suporte desses elementos dentários. Percebam que a gente sempre frisa para vocês que a gente não faz diagnóstico de doença periodontal olhando a gengiva do paciente, mas é uma visão clara, né, que esse paciente está com doença periodontal ativa, em função do edema, da coloração, da presença de placa visível e cálculo supra e subgengival nesse paciente. A gente, então, pode já perceber, inicialmente, no exame visual, que esse paciente tem doença periodontal. Claro que a gente vai confirmar com os exames periodontais supra e subgengivais, certo? Então, foi indicado a esplintagem, então, desses elementos dentários. E, então, a gente optou por fazer a esplintagem. Observem que ele é um paciente que perdeu dentes posteriores e ele tem esse canino girovertido. Se optarmos por uma esplintagem com fio de orto e resina composta, olha a dificuldade que a gente vai ter de fazer uma dobradura com fio de orto para que essa dobradura do fio fique extremamente passiva. Qual que é também um cuidado que a gente tem que ter quando a gente utiliza o fio de ortodontia? Esse paciente, ela está com a doença periodontal ativa. Então, se a gente fizer qualquer sobrecarga sobre esses elementos dentários doentes, eles vão reabsorver ainda mais osso. Então, esse é muito preocupante, tá? Então, a gente opta pela fibra, que ela é maleável e passiva, mais passiva que o fio de orto, tá? Uma outra coisa bastante importante. Eu tenho, esses dentes estão com muita mobilidade, eu não consigo nem raspar supra. Qual é a técnica que a gente vai usar? Uma técnica restauradora, é a técnica adesiva direta. A gente, então, tem uma adesividade direto com a superfície do dente. E ela é muito suscetível a quê? À umidade. A gente precisa fazer um ataque ácido para que, então, a gente consiga condicionar esses túbulos dentinários. Isso, a técnica adesiva preconiza isso. Ok. A gente não pode, jamais, nunca, a gente não pode fazer essa técnica sobre cálculo dental, porque a gente não tem como condicionar o esmalte do dente se ele tiver coberto de biofilme supragengival. Então, é importante que, mas eu não consigo raspar porque tem muita mobilidade. Ok, mas a primeira raspagem, a raspagem supragengival, das áreas onde ele vai receber a esplintagem, precisam ser raspadas de alguma forma, certo? Então, aqui, onde a gente deve preconizar a colocação da esplintagem? O paciente tem dificuldade de higiene. Observem que ele tem biofilme. Observem que ele tem uma mordida, um trespasse, um overjet, um overbite acentuado. A arcada superior dele pega já no terço médio da superfície do dente. Tá? Então, a gente não pode colocar a esplintagem nessa face, nessa altura do dente, dos dentes anteriores, inferiores. A gente não pode colocar muito próximo da margem gengival, porque a esplintagem vai prejudicar a higiene por parte do paciente. Então, a gente tem que fazer essas avaliações de oclusão, de higiene, para a gente, então, fazer o planejamento correto de qual é a face, quais são os dentes, em que altura, então, essa esplintagem vai ser, então, instalada, ok? Aqui, então, a dificuldade, então, o exemplo, a dificuldade de
do fio de orto. Nesse caso eu coloquei exatamente para demonstrar essa questão da limitação, da giroversão desse dente, do ângulo que esses dentes têm na arcada, tá? Tanto o dente 44 e 43, quanto os dentes 42 e 43 e 44. Olha a dobradura desse fio de orto, né? Então, assim, tem que ter uma certa habilidade nessa dobradura para poder fazer e ficar bem passivo, para que não movimente esses dentes. Tá? Então, é um exemplo que eu coloquei exatamente para reforçar essa questão. Eu faria essa esplintagem, a gente recebeu ela, tá? Eu faria com a fibra de vidro, mas talvez aonde foi realizado, num posto de saúde ou de um outro profissional, não quis, não pôde utilizar a fibra de vidro, certo, pessoal? Pode ser feito com orto, com fio de orto? Pode, desde que a pessoa tenha habilidade suficiente para deixar o fio de orto passivo na colocação e na indicação dessa esplintagem, ok? Por isso que não foi realizado na vestibular, foi feito na palatina, em função dessas características, deixando, então, espaço suficiente à distância da margem gengival, e foi, então, feito orto com a devida dobradura e devido cuidado necessário, como eu já comentei, tá? Prof, Oi, pode e perguntar. no caso de fazer uma esplintagem com a fibra, como a senhora falou, esses espaços que o paciente tem teriam que ser preenchidos também por vestibular, né? Teria que ser feita uma restauração para recobrir essa fibra? Sim, no caso, se aqui fosse, consegue enxergar meu mouse? Sim. Se aqui fosse fibra, a gente teria que recobrir pela vestibular a fibra com resina, cobrindo só esse espaçozinho aqui. Essas áreas realmente aonde tem um espaço do fio por vestibular, tanto por lingual quanto por vestibular, essas áreas aonde ficarem expostas a fibra por vestibular, deverão ser recobertas por resina, sim, para que ela não fique nenhum pedacinho dela exposta ao meio bucal. Isso mesmo. Mas não vai ter alteração nenhuma na anatomia do dente. A gente não teria que fechar diastema, por exemplo. Não. É até melhor a gente não fechar para a gente não prejudicar a higiene do paciente. Entendi. Obrigada. Naquele caso anterior, foi fechado, aumentado a distância distomesial do paciente por uma questão estética, foi aproveitado. Como era um dente anterior, o paciente tinha um bom controle, não tinha doença periodontal, não era essa situação. Aqui a gente preconiza que não aumente os dentes, porque esse aumento de volume de resina que talvez prejudique o controle por parte do paciente do biofilme. Certo? Entendi. E também ia ficar muito black space, né? Isso, daí vai ressaltar, né, o espaço interproximal das papilas que já estão ausentes em função da doença periodontal, né? Tá bom, prof. Obrigada. Alguém mais? Certo, então. Tudo que a gente não interferir na oclusão e na distância, né, colocando mais resina ou mais material restaurador para o paciente, melhor para a higiene dele. Tá? Então, enfatizar a importância da higiene, né, após a colocação da esplintagem. Então, o prognóstico dos dentes esplintados está diretamente relacionado com o controle por parte do paciente do biofilme supragengival, tá? Então, não adianta a gente aumentar os dentes dele, colocar resina até aqui embaixo, ele não conseguir acessar a higiene e as áreas interproximais. Ele não vai conseguir mais passar o fio dental, ele vai ter, então, que utilizar escovas interdentais, ou passa-fio, que é um método um pouco mais difícil. Hoje em dia, as escovas interdentais são as mais indicadas para esses espaços interproximais, de calibres, né, que a gente tem disponível comercialmente, e várias marcas comerciais a gente tem já hoje disponível para nós, de marcas internacionais e nacionais, que a gente, então, tem
vários calibres que a gente, então, deve, é função do profissional, indicar o melhor instrumento e o melhor tamanho de escova interdental conforme a necessidade de cada área. O que a gente preconiza? Que a gente introduza vários instrumentos para o paciente diferentes. O senhor vai ter que usar a grossa aqui, a média aqui e a fina aqui. Não, né? A gente tenta utilizar o menor número de instrumentos possíveis para que ele continue a utilizar. Porque é difícil ele manter essa higiene por um período longo. Na primeira semana, ele até vai utilizar as escovinhas interdentais, vários tamanhos, mas depois é difícil dele manter. Então, a gente tenta que, se ele conseguir utilizar a média em todos, nesse caso, a gente, então, preconiza que ele utilize apenas um tamanho de escovinha interdental para todos os dentes, tá? Então, a questão da higiene, então, é uma obrigação da gente mostrar, orientar e treinar. Não é assim, ó, o senhor vai ter que agora usar interdental, tá? Não, isso não é orientação de higiene, pessoal. É pegar a escovinha do tamanho que ele precisa, sentar ele na frente do espelho ou lá no lavatório, né? Mostrar para ele como que é para fazer, entregar para ele e ele realizar, para a gente saber se ele realmente entendeu, compreendeu e consegue realizar aquela atividade, tá? Desvantagem, então, da esplintagem, irritação gengival, mas isso vai depender do quê? Do planejamento que a gente fizer da esplintagem. Então, a gente tem que fazer esse planejamento adequado conforme cada paciente. Acesso difícil à higiene oral, mas isso também vai depender da gente e instruir e orientar o paciente. Fraturas, raramente a gente tem essa ocorrência com as esplintagens, tá? Principalmente quando a gente usa fibra. A gente observa um pouco mais de fratura quando a gente tem resina com fio de orto, tá? E interferências fonéticas. Isso sim a gente pode perceber em alguns pacientes, dependendo do paciente, se ele tem uma perda óssea muito grande, que ele tem uma recessão gengival e perda de suporte, então a gente tem essa dificuldade e a gente pode ter essa interferência. Mas daí a gente diz para o paciente, como quando a gente começa a usar aparelho ortodôntico, né? No início é um pouco difícil da gente falar, mas aí depois a gente acaba treinando, né? E melhora a situação. Lembrando sempre, então, que a gente, então, tem essas limitações, que a gente, então, deve preconizar que seja indicado, seja colocado, planejado, esse tipo de artefato, que são as esplintagens, devidamente em pacientes que devem, então, ter uma indicação específica, que são essas indicações que a gente já conversou, né? E que não deve ser colocado se ou não houver necessidade, porque ela pode, então, alterar e modificar as condições periodontais desse paciente. Se o paciente não tem necessidade de esplintagem e se ele não higienizar bem, pode levar ele a uma gengivite ou até progredir para uma periodontite, certo? Então, exatamente, ele é realizado realmente quando for necessário. Já digo para vocês, quem não fez ainda, vai fazer, a gente faz bastante, eu adoro fazer esplintagem na clínica, tá? Às vezes o paciente não tem grande mobilidade, mas vocês, como tem dificuldade para raspagem, a gente então indica, combina, claro, com o paciente, se ele aceita, mostra para ele o que é, e ele, se ele aceitar, então a gente faz a esplintagem, mesmo que seja por um período pequeno de tempo, a gente então faz a esplintagem, lembrando que a esplintagem que a gente faz, a gente não utiliza canaleta, a gente não vai causar nenhum dano para esse paciente, a gente depois remove adequadamente a esplintagem, e esse paciente, então, não tem prejuízo nenhum, e vocês também ganham com a experiência, certo? Lembrando sempre que a gente faz a esplintagem e o paciente tem que manter a higiene, um controle desse biofilme adequadamente para que a gente mantenha a esplintagem dele, tá? Qualquer interferência que ele não consiga controlar o biofilme, a gente, então, tem a indicação clara de remover a esplintagem. Distribuição das forças oclusais, que eu já falei. A questão do cara que está sozinho
né? Ele às vezes não consegue chegar em casa sozinho, mas que 3 juntos, abraçados, unidos, com uma contenção, né? Aqui no caso, intencional, eles então, com os braços, eles conseguem se ligar e chegar em casa adequadamente. Um outro caso, então, de um dente que foi esplintado com um fio de orto. Percebam a dobradura, né? Aqui, o inferior, foi realizado uma esplintagem com fibra de vidro, né? Tem aqui alguns dentes com pôntico que foram perdidos. Aqui, um dente, então, periodontalmente bastante comprometido, perda óssea bastante severa, esplintagem, raspagem subgengival, e aqui, então, foi ganho, inserção e ganho tábua óssea após o tratamento periodontal desse paciente. Então, foi feita a esplintagem para a estabilidade desse dente, que tinha uma mobilidade muito grande, e também para a gente conseguir ter um prognóstico desse dente. Com certeza, a gente não disse para o paciente, nós vamos salvar o teu dente. A gente vai tentar resolver, tentar salvar o teu dente. A gente não sabia qual era a resposta que a gente ia ter. E a gente, então, conseguiu um ganho clínico, não só de inserção, mas também óssea, após a esplintagem desse dente, tá, pessoal? Então, a gente tem resultados bem positivos de tratamentos periodontais com a esplintagem. Aqui, o dente inferior, nós temos, então, a esplintagem, a gente tem, então, a ausência de dentes, que a gente, então, colocou o pôntico. Aqui a gente tem um outro paciente que foi feito a esplintagem, inicialmente, então, algumas áreas de abscesso, alguns dentes com mobilidade. A gente, então, fez o isolamento absoluto, esplintagem dos dentes, na face vestibular, porque era um paciente que ele tinha dificuldade de higiene, tá? Então, aqui, após a remoção do isolamento absoluto, teste oclusal, a gente aqui orientando e instruindo o paciente com escovinha interdental, tá? Ele precisa saber que a partir de então, ele vai necessitar que ele utilize pelo menos uma vez por dia uma escova interdental que seja bastante calibrosa. Quanto mais justa as cerdas passarem sobre a superfície dentária, melhor elas vão higienizar e remover o biofilme. Aqui é o caso que eu comentei com vocês, daquela paciente que perdeu, então, um incisivo central, tá? Por doença periodontal. Então, aqui na hora, no dia, no momento que foi extraído, então, o dente dela, tá? A gente, antes de extrair o dente, a gente pegou uma cera utilidade número 7, moldamos a paciente antes da extração, para ver realmente aonde que o dente, qual era a posição antes da extração, para que a gente colocasse o dente, após a extração, no local exatamente onde ela tinha antes de ser extraído, para ficar exatamente o mais próximo possível da função mastigatória, oclusal e estética que a paciente tinha, certo? Então, a gente fez a moldagem, a gente extraiu o dente, o que a gente faz? A gente corta o dente, a gente mede a distância da cervical até a incisal, a medida, então, da coroa desse dente, ele vai ser colocado como um pôntico agora, tá? Então, aqui, a gente mede, a gente corta o dente um pouquinho, percebam se a gente for colocar uma régua aqui, ó, que o dente, que vai ser um pôntico, ele vai ficar um pouquinho mais aquém dos demais dentes. A gente chama isso de deixar ele em infraoclusão. Isso quer dizer o quê? Ele não deve tocar, quando o paciente tiver uma mastigação, ele não deve tocar nos dentes inferiores da paciente, para não gerar um trauma, certo? Então, a gente corta o dente no tamanho que a gente mediu aqui. A gente, então, se esse dente for um dente vital, com uma polpa coronária,
a gente remove a polpa coronária, higieniza, lava bem, né? E faz ataque ácido, primer adesivo e sela a câmara pulpar, na verdade, aqui que ficou aberta, com uma resina composta, para não entrar biofilme, resíduo alimentar e nenhum tipo de bactéria que possa gerar uma inflamação gengival na paciente, tá? Depois a gente, então, feita a extração, feita a sutura paciente, corta o dente, sela a câmara pulpar, isolamento absoluto, a gente coloca, então, a serautilidade aqui para posicionar o dente. E daí vai para o passo a passo, daí da técnica sanduíche, então, para colagem, então, desse dente, no caso, nesse fragmento, que é, então, ataque ácido, em todos os dentes que a gente precisa. Agora, a gente está com uma superfície totalmente isolada, a gente vai colocar o ataque ácido, lavar abundantemente, secar e tá com a superfície do dente extremamente limpa. A gente faz uma profilaxia também com escova Robson, se for necessário, se os dentes estiverem com biofilme, profilaxia com escovinha Robson e pasta profilática de todos os dentes e superfícies, deixando essa área extremamente limpa, para que a gente consiga fazer o ataque ácido, primer e adesivo. A gente, então, pega um fio dental e a gente mede, então, da distal do dente mais posterior, que a gente vai, então, fazer o isolamento, a esplintagem até a distal do outro dente, tá? Então, a gente pega esse fio dental e mede. Por isso que a superfície do dente tem que estar bem limpa. Por quê? Porque a gente vai pegar esse fio dental e vai transferir lá para o Rebond, ou para o Intelig, para a fibra de vidro. Se a gente não utilizar toda a fibra, a gente, então, vai cortar e vai deixar essa fibra dentro do sachê e guardar. Então, esse fio dental, ele não pode estar com saliva, ele não pode estar com biofilme, ele não pode estar contaminado dessa paciente, porque a gente vai contaminar toda a extensão da fibra. Então, a gente precisa ter esse cuidado que o fio dental, quando a gente colocar para medir na paciente, a superfície do dente dessa paciente, ela deve estar extremamente limpa e seca já, certo, pessoal? Para não contaminar a fibra de vidro que vai ser reutilizada futuramente. Muito bem. Então, a gente pegou o fio dental, marcamos aqui, levamos lá, cortamos a fibra. Depois, vamos para o passo a passo. Passo a passo, depois do ataque ácido, lavagem abundante, seca bem, adesivo, polimeriza 20 segundos cada superfície dentária do adesivo, resina composta bem fininha, não polimeriza a resina, viu? Só primeiro o adesivo. Depois a gente coloca a resina, não polimeriza a resina, coloca a fibra, acomoda a fibra, depois coloca a nova camada de resina, e daí, por fim, quando eu tiver as 3 camadas, resina, Intelig, a gente daí, então, faz a polimerização. Quando eu tiver as 2 camadas de resina e Intelig, a gente vai, então, polimerizar a fibra de vidro. E, por final, a nova polimerização, quando eu tiver a nova camada de resina. Depois, então, a gente remove todo o isolamento absoluto, a gente, então, faz o ajuste oclusal, se necessário, testa a oclusão do paciente, remove alguma necessidade que tenha que remover da resina, e, então, a paciente recebe a esplintagem dela final do dia do procedimento. Então, o paciente extraiu um dente, que foi condenado por doença periodontal, mas ela não saiu sem um dente. Ela saiu com o próprio dente que ela já tinha dela, certo? Aqui um outro caso, então. Um paciente, então, que perdeu por algum motivo o dente 24. Foi feito isolamento absoluto. A paciente já tinha, então, restaurações nas faces proximais desses dentes. Foi removido, então, as restaurações pré-existentes. Foi feito todo o protocolo, então, e foi colocado, então, uma fibra de vidro
para que depois fosse reconstruído um novo dente aqui para satisfazer a questão estética dessa paciente. Então, aqui, a reconstrução do dente sobre esse suporte de fibra de vidro extremamente resistente, foi construído, então, um dente de resina composta, certo? Para ficar perfeito esse dente, só a cor da resina que não ficou tão adequado quanto os demais dentes, mas teria ficado perfeito esse dente, no caso, esteticamente falando, né? Tá? Uma outra técnica que a gente utiliza. O que aconteceu aqui? Fizemos a esplintagem desse dente. Os 2 pré-molares têm uma perda óssea bastante importante, que tinham muita mobilidade. A gente esplintou, e quando a gente foi fazer o ajuste oclusal, o paciente mordia e não tocava em nenhum dente. Nossa, e agora o que a gente fez? Pois é, a gente teve que remover toda a esplintagem do paciente, porque a gente fez a esplintagem e não verificamos a máxima intercuspidação habitual do paciente. Quando ele mordia, o dente vestibularizava. Vinha para vestibular mais do que o habitual. Então, a gente optou por fazer uma moldagem da arcada superior e inferior desse paciente, para que quando ele mordesse, o dente fosse jogado para vestibular como era, na máxima intercuspidação dele, e a gente conseguisse, então, fazer essa moldagem, essa impressão, tá? Depois, então, de polimerizada, isso aqui é uma resina acrílica, naquela que a gente utiliza para fazer provisório, a gente, então, pôde, em cima dessa moldagem, a gente, então, fez o isolamento absoluto, ataque ácido novamente, e a gente, então, fez um desgaste da moldagem que a gente fez com a resina acrílica, para que a gente tivesse, então, a posição correta da mordida desse paciente quando ele fazia a máxima intercuspidação habitual dele. E daí, depois disso, a gente pôde, então, fazer todo o protocolo de ataque ácido, lavagem, secagem, adesivo, polimerização, resina composta, fibra de vidro, polimerização, e depois resina composta sobre a fibra de vidro. E aqui, então, o resultado final da segunda vez que a gente fez, certo? Então, aqui um exemplo de que não só a gente não conseguiu observar quando a gente pedia para o paciente morder, a gente não percebeu essa mínima movimentação do dente 14, quando ele mordia, o dente vinha um pouquinho para fora. E daí, quando a gente realizou a esplintagem, ele não conseguia, então, fazer a MH dele, certo? Então, a importância, a gente sempre lembrar dessas questões, tá? Depois a gente fazer a primeira vez, depois é sempre igual, a técnica do passo a passo. O mais importante não é a questão da técnica, é o planejamento, aonde colocar, qual é a máxima intercuspidação do paciente que é, que perfil que ele vai conseguir higienizar, em que face eu vou colocar, que elementos eu vou envolver nessa esplintagem. 1, 2, 3, 4 dentes, quais são os dentes necessários para, então, eu fazer essa esplintagem, tá? Aqui um outro caso, então, de uma senhora que foi feita, então, essa esplintagem dos dentes dos anteriores. Isso aqui é um caso bem antigo da faculdade. Aqui um outro caso também, de um dente que foi, então, feita a moldagem e a colocação do molde aqui, para dar a fixação, então, do dente que havia perdido. Aqui uma outra situação que a gente também indica, não só quando se perde um dente, não só quando a gente tem doença periodontal, a gente tem um dente, ele tinha várias restaurações diretas de vários momentos, de vários tempos diferentes,
que fragilizava bastante esse dente, deixando uma face vestibular e uma face palatina muito friável. Então, para dar maior resistência mastigatória nesse elemento dentário, o que foi feito? Foi removido, então, as restaurações ocluso-mesial distal do dente 25, MOD do dente 26 e OM do dente 27. E foi colocado, então, fibra em toda a extensão desse dente, para reforçar, então, a resistência desses dentes. Tá? Aqui, então, mostrando de novo o ribonde, as fibras, tá? De 2 milímetros e de 3 milímetros. Aqui um paciente periodontal, que foi, então, feita a esplintagem. Esse paciente, além da doença periodontal, ele tinha atividade de doença cárie em vários dentes. Então, o que foi feito? Foi removido o tecido cariado, observem aqui, tem as cavidades abertas, tá? Olha a discrepância desse dente em relação, do dente 41 em relação ao 31. Se fôssemos fazer essa esplintagem com um fio de ortodontia, eu teria extremamente dificuldade para fazer essa dobradura, tá? Então, foi optado pela fibra de vidro, em função da facilidade de dobrar, que ela é muito flexível e prática nessas condições, tá? Aqui um dente, então, totalmente periodontal, comprometido. Observem a presença de cálculo subgengival em nível quase de ápice, né? Aqui, então, o isolamento absoluto, de todos os elementos dentários. E aqui, então, a esplintagem de todos os dentes, com as restaurações que foram removidas, as cáries, né? Para facilitar a higiene o controle da atividade de doença cárie e doença periodontal desse paciente, para depois, posteriormente, fazer a raspagem e endodontia, né, desses dentes. Aqui a gente observa radiograficamente, não é a questão tópica da aula, mas vocês podem observar uma área radiolúcida presente no ápice desse dente, indicando que existe uma necrose pulpar desse elemento dentário, indicando, então, a necessidade de tratamento endodôntico. Aqui uma lesão endoperiodontal combinada, né, fazendo, então, a gente faz os testes de sensibilidade pulpar ao frio para confirmar esse diagnóstico. Aqui um outro dente também, que foi perdido, não tinha osso, provavelmente foi botar implante, e aqui, então, foi feita, ortodonticamente, foi feito o espaço suficiente para colocação. Então, aqui tinham restaurações anteriores, que foram, então, utilizadas para fazer canaletas. Dessa vez, foi realizado canaletas em função dos dentes, e que ele já havia, então, já existia restaurações nos dentes utilizados para esplintagem, um isolamento absoluto adequado, e então a utilização de fibra de vidro para fazer um reforço, então, e a instalação desse dente dessa forma, certo? E aqui, então, o paciente que perdeu, provavelmente, por trauma, porque a gente observa que ele tem o lábio ainda inchado em função do trauma que ele teve. Deixa eu só ver quem chegou aqui. Então, aqui, o mesmo caso anterior, o paciente tinha lesões cariosas bastante extensas, foram removidos, então, os tecidos cariados dos dentes, as restaurações anteriores, e foi, então, colocado uma fibra de vidro unindo todas as cavidades, e em cima dessas cavidades foi, então, colocado resina composta para dar maior resistência a esses dentes que estavam bastante fragilizados, que perdeu muita estrutura. Se fizéssemos restaurações diretas, talvez esses dentes fraturassem em pouco tempo em função
da força mastigatória, né? Então, foi feito, então, esse reforço com fibra de vidro, tá? E aqui, então, o paciente depois, claro que depois disso ele tem que receber todo um tratamento periodontal e das outras áreas de atividade de doença cárie. Mas aqui um outro exemplo de utilização das fibras de resina, as fibras de vidro, né? Tá? Alguma dúvida até então, pessoal? Prof, ano passado, eu e dos colegas que estão aqui, a gente teve contato com um paciente que ele tinha sofrido um acidente há muitos anos atrás, se eu não me engano, até 30 anos atrás. Uhum. E ele teve um trauma e o dente dele foi reposicionado, a coroa dele foi reposicionada. Uhum. Só que, pelo que eu me lembro agora, ele só teve essa coroa reposicionada com resina nas interproximais. Uhum. E já faz bastante tempo, já fazia bastante tempo isso. Uhum. Eu gostaria de saber se é assim, não vou dizer normal, mas se é seguro uma pessoa permanecer com esse tipo de esplintagem, vamos dizer assim, por tanto tempo, Sim. sem manutenção. E quais são os riscos disso? Porque eu sou leiga no assunto e eu gostaria de entender como é que pode só a coroa ser reposicionada por tanto tempo assim. Uhum. Não teria que ser não é uma técnica temporária, é isso? Sim, é para ser. Provavelmente, quando foi feito, deve ter sido orientado para ele que ele deveria procurar alguma coisa mais definitiva. Mas dependendo do dente, se foi colocado esse dente sem, como a gente diz, em infraoclusão, esse dente não tem um toque, não tem uma força mastigatória sobre ele, como eu comentei, é uma técnica adesiva. Se bem feita, ela pode realmente durar muitos anos, né? E se os pacientes não têm condições financeiras de substituir essas esplintagens por uma coisa mais definitiva, uma prótese, ou atualmente hoje por um implante, pode sim ficar por um tempo indeterminado, mesmo que o ideal fosse ele trocar, mas se ele não tem, o que essas esplintagens podem, além de doença periodontal, causar? Se o paciente não tiver um controle de placa dessas áreas, pode dar cárie sobre, abaixo dessas resinas compostas. Mas se esse paciente consegue higienizar, ele não tem inflamação gengival, ele consegue um bom controle de placa, não teve cárie, não tem gengivite, não tem periodontite nessas áreas, ele vai deixando. Na verdade, o ideal e provavelmente o planejamento inicial tenha sido, numa urgência, uma esplintagem temporária, sim. Mas o que é contraindicado, na verdade, vai depender do paciente. Se ele tem uma queixa estética ou que a esplintagem ficou tão bem para ele, que não incomoda e não trouxe nenhum dano à saúde dele periodontal ou de doença cárie, ele vai deixando. Porque às vezes o paciente também não tem, ou mesmo que às vezes cause algum dano, alguma inflamação, se ele não tem condições financeiras de substituir ela por alguma outra coisa, eles vão deixando realmente, né? Mas tirando isso, se ele consegue higienizar e limpar bem, não ter cárie naquelas áreas, ele realmente pode deixar essa esplintagem por um tempo indeterminado, sim. Tá? Principalmente o paciente que não tem condições. Ele tinha doença periodontal. Tinha naquela área. Ele tinha naquela área doença periodontal, mas ele tinha também praticamente em toda a boca. Uhum. Infelizmente, a esplintagem talvez não fosse a causa da doença periodontal dele, porque ele tinha em outros dentes, né? Então, assim, botaram a esplintagem e a esplintagem que levou, ele não consegue higienizar e levou a esse dano. Na verdade, não foi a esplintagem que causou isso, né? Porque ele tem doença periodontal em outras áreas. Mas naquela área específica, provavelmente tenha acelerado algum tipo de sinal inflamatório. Mas como eu comentei, né? Antes ele ficar com um dente que provavelmente cumprisse a função estética para ele e fonética,
do que ele, às vezes, nem eles não percebem esse tipo de doença, para eles é normal, né? E mesmo que eles percebessem, às vezes eles não têm condições financeiras de procurar uma outra opção, né? Certo? Infelizmente. Sim, entendo. Mas isso Aham. tudo é importante a gente conversar e orientar o paciente, e mais do que isso, a gente colocar tudo isso no prontuário dele, porque depois lá no consultório particular da gente, a gente coloca esse tipo de esplintagem. O paciente tem uma doença periodontal acelerada naquela área, que ele venha a perder aquele dente, ele pode depois judicialmente questionar isso, e o juiz, que é um pouco mais leigo nessa parte odontológica, ele pode até achar que realmente a esplintagem que causou esse dano para ele veio a perder o dente dele e obrigar a gente judicialmente a pagar um implante dentário, por exemplo, para esse paciente. Mas se a gente tiver com tudo isso documentado, né, a gente então tem até uns protocolozinhos que a gente tem de consultório, que nem a gente tem assim, ó, orientações pós-exodontia, não levantar, não baixar a cabeça, não fazer exercício físico, não tomar coisa quente, sabe essas orientações pós-exo? Tem orientações também com relação à esplintagem, né, para o paciente ficar bem claro de que está sendo realizado temporário e que ele precisa, num período curto, né, estipular conforme a necessidade dele, do que foi, substituir, podendo ter isso, orientar ele disso, e aí fazer ele assinar no prontuário, né, para que não aconteça isso. Talvez agora, tanto tempo depois, o paciente retorna com essa queixa, né, e algumas pessoas, hoje em dia a gente, né, infelizmente, tem algumas pessoas de má fé que podem levar para o lado de querer levar um dinheiro, né, a gente quer ajudar, né, e levar por esse lado da má fé, tentando tirar dinheiro e tentando resolver um problema que era delas, que a gente tentou ajudar e acabou levando mal, né. Por isso que é importante a gente sempre ter tudo isso documentado e conversar bastante com o paciente de todo tipo de tratamento, não só da esplintagem, né. Certo? Mais alguma dúvida? Certo, prof. Obrigada. Então, o correto, na verdade, o quanto antes seria substituir aquela esplintagem, ou durante a raspagem subgengival deixar essa esplintagem desse dente dele, ou talvez substituir a esplintagem desse dente perdido por uma provisória, que ele pudesse remover, tirar e botar, né, para que ele conseguisse higienizar melhor os dentes, né, sem ser aquela adesiva ali que impedisse ele de algum tipo de higiene, não sei, né. Teria que ver o caso para a gente poder, então, ajudar ele de uma melhor forma. Mas, às vezes, é preciso que ele tenha condições também financeiras para substituir essa esplintagem por alguma coisa mais definitiva, que não cause tanto dano para ele quanto essa esplintagem, né? Talvez a má higiene dele não seja em função da esplintagem, porque realmente ele não higieniza as outras áreas, né? Ele precisa de uma orientação e de um entendimento da doença dele, do que como chegou, qual é a causa da doença dele, né? Certo? Então, a esplintagem, algumas considerações finais importantes, tá? Independente do tipo de esplintagem, o desenho, o material e o método de fabricação, ele deve fornecer um bom acesso para a higiene oral, né? Aquilo que é bem sabido, né? Da questão da importância da esplintagem permitir que o paciente consiga higienizar. Fixação rígida, então ela deve estar bem confeccionada, e também a eliminação do trauma oclusal. Então a gente não pode deixar o dente como aquele caso que a gente teve que remover e fazer de novo, porque o dente minimamente vestibularizado, quando ele mordia, né, fazia a máxima intercuspidação, a MH dele, gerava um trauma ali, porque batia apenas num dente. Então a esplintagem, ela não pode gerar nenhum tipo de trauma, fornecendo então a distribuição da força e resistência à sobrecarga oclusal. Então, ela tem que estar passiva, sem gerar trauma, sem gerar nenhum tipo de risco que o paciente não consiga higienizar bem, e deve ser muito bem planejado, tá? Tecnicamente, é uma técnica adesiva restauradora, né?
que uma vez vocês façam 1 ou 2 vezes, depois vocês vão ver que é uma técnica bastante fácil de confecção, mas desde que a gente tenha esses cuidados no planejamento, né, e o controle do paciente, certo? Mais alguma dúvida? Então, a gente tem aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu vou até tirar aqui a gravação, peraí. Vou encerrar aqui para depois não ficar tão grande a aula, e que vocês podem ter acesso a esse vídeo, que é da Ângelus, tá?